Olá, pessoal! Alô, Noroeste Missões! O mês de janeiro é tradicionalmente marcado por novos começos, planos e reflexões. E foi justamente pensando nisso que surgiu o Janeiro Branco, uma campanha nacional que convida todos a nos olharmos com mais atenção, para principalmente a saúde mental e emocional. Falar sobre sentimentos, emoções, estresse, ansiedade e qualidade de vida é fundamental. E ainda mais importante é entender que cuidar da mente deve ser um hábito ao longo de todo o ano. Aprofundar, então, essa conversa tão necessária, para isso convidamos a psicóloga Andréia Macedo, que vai trazer orientações práticas e nos ajudar a refletir sobre como podemos cuidar melhor da nossa saúde emocional no dia a dia. Andréia, é um prazer tê-la conosco aqui no programa. Seja muito bem-vindo ao Alô Noroeste Missões. Obrigada, Nadine. Obrigada pelo convite de poder falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a saúde mental e a saúde emocional, né? Porque, na verdade, o que nos comanda é a nossa saúde mental e emocional, né? É ela que vai fazer nos direcione, né, na nossa vida, porque nós somos guiados pelos nossos sentimentos, né? Então é muito importante cuidar deles. Tem pessoas que dizem assim, existe uma grande diferença. E aí, você como um profissional da área, eu te pergunto, existe uma grande diferença entre a tristeza, o estresse e a depressão? A depressão é um transtorno, né? Há pessoas que têm transtorno depressivo, ou seja, essa tristeza profunda, ela vai surgir sem motivo nenhum. Não vai precisar ter motivo para que a pessoa fique deprimida, para que venha essa tristeza profunda. Já a tristeza, ela é situacional, ocasional, né? Quando acontece alguns eventos, como, por exemplo, perdeu o emprego, houve a morte de um familiar próximo, né? Então, a tristeza, ela precisa de motivos, né? E ela tem um tempo determinado. Quando dura além de 6 meses a mais, tem que se prestar atenção e avaliar se a pessoa está passando por uma depressão. E o estresse, ele geralmente vem, né, também de fatores externos, né? Então, pode desencadear uma depressão se a pessoa já está predisposta, se ela já tem o transtorno, ou pode também desencadear uma tristeza profunda, que aí ela vai ter um tempo determinado e vai passar, né? Hoje em dia, a pauta da saúde mental ela é muito presente, né? Tempos atrás a gente não ouvia falar tanto. Dentro do teu olhar, da tua sensibilidade e principalmente do teu tempo já de trabalho, de atendimento a pacientes, o que que tu consideras que tenha sido primordial para que a gente possa hoje falar de uma forma mais aberta sobre a saúde mental e principalmente os atendimentos de crianças e adolescentes também se relata que cresceu muito nesses últimos anos. A que você considera que tenha sido esse crescimento? Na verdade, anteriormente existia muito preconceito em relação à saúde mental, em relação à depressão, tinha pouco conhecimento, né? A psicologia mesmo é muito nova, né? Muito recente, mas já há muito tempo a depressão tem sido considerada como o mal do século. E na era Covid e pós-Covid, a ansiedade tomou a frente, né, da depressão. Então, depressão e ansiedade são consideradas o mal do século. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber, né, o quanto cuidar das suas emoções é importante, porque elas começaram a adoecer mais, né, e mais profundamente, e também pela questão de se poder conversar mais a respeito de saúde emocional, de saúde mental, né, porque tudo isso reflete diretamente no comportamento das pessoas, né. A saúde mental, ela diz respeito a como as pessoas lidam
com a realidade, né? Com os pensamentos, com a sua realidade. E a saúde emocional, elas dão conta de como as pessoas manejam com as suas emoções, de que forma elas sentem, de que forma elas percebem e de que forma essas emoções elas vão interferir na vida das pessoas como um todo, né? E sim, temos vários casos de adultos com problemas emocionais, temos vários casos de crianças, né, que cada vez cresce mais, cada vez aumenta mais. E eu acredito que muito desse aumento em relação às questões emocionais se deve a todos os fatores que a gente vem acontecendo assim, né, na vida, no mundo, todas as transformações em relação a questões familiares também, aonde infelizmente a família ela tá muito desagregada, né? As pessoas já parece que de um modo geral não conhecem muito o seu lugar, né? Então os filhos muitas vezes acabam dando mais direcionamentos na casa, na família, do que os pais, né? Então tem acontecido, as pessoas elas estão meio que se perdendo, né? E que bom que estão mais ou menos se perdendo, mas também estão buscando muito mais ajuda, muito mais. A gente vê uma crescente muito grande, homens, né? Os homens que demoraram um pouquinho mais, até em função do preconceito, né? Todas as questões, né, que envolvem. Mas, assim, que bom que as pessoas estão tendo consciência cada vez mais da importância, porque isso significa também que elas estão disponíveis, né, para realizar as mudanças necessárias, né, e para ter um pouco mais de paz, um pouco mais de harmonia, um pouco mais de saúde como um todo, né? Porque a saúde emocional também afeta a saúde física, né? Quando ela não é bem cuidada. Vamos partir do princípio de que eu não me sinto bem. Tá, o simples fato de eu não me sentir bem, ele já seria um motivo para procurar ajuda? Ou quais os principais sinais de que a pessoa deve ficar em alerta e aí sim procurar ajuda? Algum sinal que se desenvolve? Em que Eu momento é o momento certo de procurar? As pessoas geralmente procuram ajuda quando elas estão passando por algum momento difícil, né? Que elas estão em sofrimento. Na grande maioria das vezes é quando algo está fazendo com que ela entre em sofrimento. Mas eu acho importante falar, sabe, Nadine, que na verdade saúde mental não é necessário estar doente para buscar uma terapia, um acompanhamento, Perfeita porque colocação. na verdade a gente busca o atendimento psicológico, né, em função de autoconhecimento. Porque é isso que a terapia dá, é isso que conhecer as nossas emoções, né, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental nos dá autoconhecimento, né? E o que faz esse autoconhecimento? Ele faz com que nós possamos manejar de uma forma melhor, né? E nas nossas escolhas, e isso vai refletir nas consequências que nós vamos ter na nossa vida, né? Porque a questão não é ter problemas, porque problemas todo mundo tem, né? De uma ordem ou outra, uns mais graves, Sim. uns menos graves, mas todo mundo tem seus problemas, né? A questão é como nós manejamos com eles. De que forma, qual é o direcionamento que nós vamos dar para eles, entende? E a terapia, né, a busca pela saúde que vem através das terapias, dos cuidados, muitas vezes da necessidade da medicação, que está tudo certo também, né? Ela faz com que eu digo para as pessoas aqui no consultório que nós temos um piloto automático. Esse piloto automático, ele vai indo conforme a gente vai aprendendo a viver nas cegas, né? Do Sim. jeito que a gente consegue, né? O que a terapia faz? O que buscar ajuda emocional faz? Ela abre o leque desse piloto automático. Ela faz com que tu tenha uma visão mais ampliada a respeito da tua própria vida, das tuas emoções, das condutas que tu tá tendo em relação a ti mesmo.
né? E então o autocuidado faz com que se abram mais possibilidades de escolha, de caminhos, né? Como se tirasse uma cortina, como se tirasse um véu, sabe? E tudo ficasse um pouco mais nítido para que a gente possa se movimentar, para que as pessoas possam se movimentar na vida delas com, com mais saúde, com mais leveza, né? Falaste já anteriormente ali, a gente citou a questão da pandemia, né? Então, a pandemia deixou reflexo nas pessoas, né? Desse período que ninguém esperava e que foi um caos. Posterior a isso, as pessoas também tiveram essa abertura maior para procurar ajuda. E também isso tu já Uhum. comentaste. Sintomas, como tu disseste, né? Não precisamos chegar ao sintoma para procurar ajuda, mas e aí, como tu falaste Não. muito bem, a questão do autoconhecimento, né, é uma busca pela terapia e faz com que a gente não chegue no extremo para procurar ajuda já, né, visualizando a saúde mental. O que é possível fazer dentro da tua ótica no dia a dia, né, no comum das pessoas, no dia a dia das pessoas como prevenção para que a gente não chegue lá no caos e aí sim vá procurar ajuda. Tem algumas coisas bem importantes, assim. Primeiro é viver no presente, né? Porque o único tempo que nós temos para viver é o presente. O passado já passou. É como se tirasse uma foto. Tirou uma foto, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais como mudar, né? Mas tem como ressignificar. O futuro não existe, né? Nós temos agora esse momento que nós estamos partilhando, daqui a uma hora isso não vai existir mais, vai ficar gravado, vai, mas assim, nós nunca vamos poder repetir da mesma forma que nós repetimos hoje. Então, o futuro é incerto, né? Ele não existe. E o passado já passou. As construções, elas são feitas no presente, no aqui e agora, é acoplar, né? Aí eu digo, tem que acoplar a cabeça no corpo, mas não é a cabeça em si, né? É a mente, Sim. os pensamentos, né? Que assim é que nós. Porque todas as resoluções que vão deixar marcas no passado, que vão construir o futuro, tem a ver com tudo que nós fizermos agora, né? O aqui e agora. Outra coisa importante, assim, é a autovalorização, né? A autoestima, a autovalorização, se colocar em prioridade. Ah, mas colocar em prioridade é ser egoísta. Não, é amor próprio, né? Primeiro eu. Mas não é aquele primeiro eu que pisa no outro, que maltrata o outro, não, né? É se eu tiver que fazer uma escolha em que eu vou, que vai me prejudicar, por exemplo, né? Então eu vou me beneficiar, ou vou escolher beneficiar o outro, eu tenho que escolher me beneficiar, né? É esse cuidado, assim, de se colocar em primeiro lugar nas suas escolhas. E outra coisa bem importante também é não basear a sua vida na opinião dos outros. Porque só nós sabemos o que nos custou, Claro. quais foram as tristezas, quais foram as alegrias que nós tivemos no decorrer da nossa caminhada. Ninguém vai viver por nós, né? A única pessoa que vai acordar, vai passar o dia, vai dormir, vai levantar conosco somos nós mesmos, né? E sobre a opinião dos outros, das outras pessoas, né? Cada um vai, isso não tem nada a ver com a gente, né? A opinião das pessoas em relação a nós é delas, tem a ver com sentimentos, com delas, né? Não tem nada a ver conosco. Um dia eu li uma mensagem assim que eu achei bem interessante assim, né? Porque não é uma mensagem, na verdade foi uma, bom, que diz assim, ó, se tu tem alguma coisa contra mim ou a respeito de mim, se tu tem algum problema comigo, vem buscá-lo, porque ele é teu e não meu, né? Porque nós servimos, nós somos espelho um para os outros, né? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o que me incomoda no outro, na verdade, não é do outro, é meu. Só que é mais fácil, Adorei, mais fácil. passarei a usar. É muito mais fácil tu projetar no outro.
Só que aí também é fácil, entre aspas, né? Porque existe algo muito importante e que também é fundamental para que a gente possa crescer enquanto ser humano, né, na nossa vida, é a autorresponsabilidade, né? É poder ter bem claro, dentro daquilo que nos acontece, qual é a minha parte. Porque eu só posso fazer algo com a minha parte, com a parte do outro eu não posso. E à medida que eu penso que tudo que acontece na minha vida, de ruim, né? Geralmente é de ruim, a culpa é do outro, eu também me tiro o poder de resolver aquilo que é meu. Ou seja, eu coloco a minha vida na mão das outras pessoas. Eu tiro a minha autonomia. Eu vou pra plateia, né? Eu Sim. saio do palco da minha vida, do protagonismo, e eu vou pra plateia. Então, tudo isso são várias coisas, assim, que vão adoecendo, que vão maltratando, que vão nos maltratando. E muitas delas são escolhas nossas. Por isso que é importante a gente se conhecer, a gente saber como que nós funcionamos, né? Porque assim a gente não vai se basear na opinião do outro, né? Nós vamos cuidar mais de nós, ser generosos conosco, nos colocarmos em prioridade, vamos saber viver no presente. Então, coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Para auxiliar na nossa boa saúde emocional e integral. Na verdade, nós somos seres integrais, né? Se a gente cuida da nossa mente, automaticamente a gente está cuidando de tudo em nós, né? Deixa eu te perguntar uma situação que a gente escuta bastante aqui, tipo assim, hoje a criança está sem limite, o adolescente está sem limite, e a gente vê algumas situações que realmente chegam ao extremo. Esse limite que os pais devem e podem dar em casa, ele influencia num futuro de um possível paciente sobre saúde mental? A falta do limite, no caso. Né? 100%. 100%. Porque o limite é uma borda. A criança, o adolescente, ele não tem uma abrangência maior assim a respeito daquilo que pode causar um maior dano. Ele não vem com o raciocínio, com inteligência emocional o suficiente para dar conta da sua própria vida. E a criança, o adolescente, de um modo geral, eles vão fazer aquilo que eles acham que é bom para eles. E eles não vão levar muito em consideração o risco, né? Então, o que é o limite? É essa borda que os pais precisam dar para os seus filhos para que eles possam caminhar com segurança. Não cair para cá e nem para cá, mas caminhar com segurança. A falta de limite, né, ela desestrutura totalmente a criança e o adolescente, porque eles são, de certa forma, incutido neles, né, uma responsabilidade de dar conta de si e muitas vezes de dores dos pais e, né, só que ele não tem maturidade para isso, ele não tem bagagem para isso. Então, isso adoece muito. E, infelizmente, nós estamos vivendo, né, num tempo onde as telas estão tomando conta da vida das crianças e dos adolescentes. As crianças não sabem mais brincar, né? E o brincar é aquilo que faz com que a criança vá entrando em contato através da brincadeira com a realidade. Então, as crianças estão perdendo isso, né? O nível de ansiedade atualmente e de depressão entre as crianças e adolescentes está cada vez maior, né? Então, essa falta de borda, essa falta de cuidado desestrutura totalmente, né? A questão de não poder dizer não, né? Não pode dizer não porque vai traumatizar, né? Só que o que mais traumatismo é justamente não existir ou não. Porque a criança pede dar limite, dizer não, a criança se sente cuidada, olhada. Ela sente que ela tem um lugar, né, na vida, na sua família, né? Esse cuidado faz com que esse não faz com que a criança, embora pense assim, não, mas eles gostam, mas é mais fácil. Não,
na verdade, muitas vezes é uma súplica para ser visto, né? Para ser cuidado. E assim, ó, então essa questão de não se ter mais o lugar do adulto, não está mais no lugar do adulto. E então a criança poder fazer, ou adolescente estar aqui, ou estar aqui, nivelado, né, com seus pais, isso está causando uma desestrutura muito grande em relação às crianças e os adolescentes também. Eu penso muito na questão preventiva, né? Porque quando a gente vai para o curativo, o problema já está instalado, né? A gente vai ter que ver alguma coisa para cuidar, para curar, né? O machucado já está feito, né? O preventivo não. Quando nós estamos agindo de uma maneira preventiva, o problema ainda não aconteceu, né? O dano maior ainda não existiu. Então, sempre, né, agir na prevenção é a melhor escolha. E eu estava escutando a Wilma, que foi uma das minhas professoras no treinamento em constelações, né? E aí ela colocou assim, ó, vocês querem ser bons pais ou vocês querem ser pais bons, né? Porque bons pais educam, dão limites, usam o não quando necessário, né? Agora, pais bons é aqueles que precisam, que pensam que precisam agradar os filhos, né? E não deixar faltar nada, dar tudo, não pode deixar sofrer, não pode deixar isso, não pode deixar aquilo, não pode deixar aquele outro. E aí, no fim, é aonde existe o maior sofrimento, né? É aonde as crianças estão adoecendo. Doutora Andréia, quero te agradecer a participação aqui no nosso programa, dizer que foi um programa com muito conteúdo e que com certeza os telespectadores que nos assistem nesse momento vão ficar em alerta sobre a saúde mental, principalmente sobre essa última temática que nós colocamos aqui, sobre o limite aos filhos, que mais adiante podem ser causa para trazer uma busca maior, né, sobre saúde mental. Enfim, nós agradecemos a tua participação, deixamos esses minutos finais para que tu faça, dentro do teu conceito, do teu olhar, esse alerta ainda maior sobre a saúde mental. Bom, eu gostaria de falar alguma outra coisa, assim, também, a questão das medicações, né? Muitas vezes é necessário que se use alguma medicação para conter alguns sintomas, até para que a pessoa possa aproveitar mais até a própria terapia, né? Então, o fato de se tomar um medicamento psiquiátrico não é porque está fora de si ou porque a pessoa porque tá louca, as pessoas gostam muito de usar esse termo pejorativo, né, que da loucura. E eu gosto de dizer assim, olha, da mesma forma que se tu tá com problema no coração, tu vai procurar o cardiologista. Se tu tá com problema no estômago, tu vai procurar um gastro. Então, o psicólogo e o psiquiatra podem dar conta, né, dos teus desconfortos, os desconfortos emocionais das pessoas, né? Então, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que procurar ajuda não é fraqueza. Procurar ajuda é um ato de coragem, porque procurar ajuda para olhar para suas emoções, para olhar para seus sentimentos é muito difícil. Mexer com esses sentimentos, olhar de frente para as nossas dores é muito difícil. Então, precisa muita, nós precisamos ter muita coragem, né, para nos encararmos de frente. Porque procurar ajuda em relação às suas emoções é se olhar de frente, é olhar para aquilo que a gente tem de mais profundo, de olhar para nossas dores mais profundas, porque tudo que nos acontece no aqui e agora não é do aqui e agora. Na verdade, tudo tem uma causa. E a gente não consegue acessar essa causa, a gente não consegue acessar essa dor mais profunda sozinhos, né? Então, busque ajuda, né? Cuide de ti. Cuidar das nossas emoções, cuidar dos nossos sentimentos, é uma forma de cuidar do todo, da integralidade que nós somos, seres psicoemocionais, espirituais e físicos, que temos
alegrias e tristezas, amor e raiva, temos também, né? Medo e coragem, todos temos. Não é feio, são sentimentos que, quando bem vistos, que quando conhecidos, identificados, podem nos trazer muitas coisas boas, né? Mas se nós não conhecermos as nossas dores, nós também não vamos viver as nossas melhores alegrias. Vamos viver mortos-vivos, né? Que é aquela pessoa que está na vida, está andando, né? Mas não está usufruindo. Então, cuide da tua saúde emocional. Cuide principalmente das tuas dores, que essa é a principal garantia de que tu vai poderes viver as tuas melhores alegrias. Sábias É palavras e isso. palavras de conforto também. Muito obrigada pela sua participação aqui no Alô Noroeste Missões.